Oi, gente, eu sou a Mirella, eu sou formada em psicologia, atualmente eu trabalho com RH, mas hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental. Bom, primeiro de tudo, o que é saúde mental? É importante pontuar primeiro que saúde mental não é ausência de doença. Então, um exemplo muito simples disso. Uma pessoa que é diabética, por exemplo, ela tem uma condição de saúde. E mesmo assim, uma pessoa diabética pode ser saudável, não pode? É a mesma coisa com saúde mental. Você pode ser uma pessoa que tem tendência a ser muito ansiosa ou uma pessoa bipolar e mesmo assim ter saúde mental. Então, primeiro de tudo, saúde mental não é ser uma pessoa perfeita e feliz o tempo inteiro, que não sente nenhum tipo de tristeza, ansiedade ou incômodo, mas é simplesmente saber lidar com essas questões e estar saudável apesar de tudo. Por que é importante a gente falar sobre isso agora? Claro que saúde mental é importante o tempo todo, assim como lavar as mãos é importante o tempo todo. Mas agora isso tá o tempo todo sendo falado na mídia. Por que agora, né? Por que a gente começou a falar sobre saúde mental feito loucos agora? E tem um monte de reportagem e matérias sobre isso. Porque é um período que a gente mudou um pouco do que estava acontecendo habitualmente. Então a nossa rotina mudou. Nossa forma de trabalhar mudou, a forma de ver o mundo mudou, os noticiários mudaram um pouco, até a forma da gente se comunicar pelas redes sociais tem mudado. Então, um exemplo disso é as ruas estão mais vazias, até a forma de ir no mercado tá diferente. A gente vai ao mercado e a forma de trabalhar dos funcionários do mercado tá diferente. A gente vê pessoas com máscaras o tempo todo na rua, com luvas, etc. Isso causa um pouquinho de desconforto e um pouco de incômodo. E algumas pessoas eu diria que ficam até assustadas em relação a isso. Além disso, tem aquela parte mais delicada, né? A gente tem conhecimento de colegas que estão doentes, familiares, ou algum conhecido, ou amigo de um amigo que ficou doente, e até mesmo algumas situações de morte, e isso tem mudado bastante a nossa rotina. Sempre tivemos situações de morte, sempre tivemos doenças, sempre tivemos que lavar as mãos, por exemplo, mas agora isso está muito mais intenso. Os noticiários sempre mostraram coisas ruins o tempo todo, a gente via notícias ruins e tristes, mas agora esse tem sido o foco principal e é universal. Você coloca em qualquer canal, estamos falando sobre coronavírus. Então, nesse momento, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque a gente vai sendo bombardeado por informações de todos os lados e isso começa a ficar um pouco estressante para o nosso cérebro. Da mesma forma que você ficar o tempo todo andando vai ser ruim para o seu corpo, porque você vai ficar cansado, o nosso cérebro também fica cansado de ficar recebendo o tempo todo notícias ruins e negativas. Isso vai saturando a gente e a nossa saúde mental vai ficando um pouco debilitada. Eu tava olhando Netflix esses dias e eu vi que os filmes que têm sido mais assistidos são sobre pandemia. Muitas pessoas gostam disso, eu particularmente adoro filmes nesse sentido. Sempre gostei de filme de terror, de drama e dessas coisas. Mas é importante a gente ter em mente que talvez esse não seja o melhor momento para algumas pessoas assistirem esse tipo de filme, por exemplo. E isso é saúde mental. Então, óbvio que você vai se preocupar, eu também tô preocupada. Algumas pessoas podem não estar, algumas pessoas estão mais e outras menos. Mas não é isso que vai definir se somos saudáveis ou não. A ausência de preocupação, a ausência de medo, não é isso. É a forma como nós encaramos esse momento. É a forma como a gente lida com a nossa ansiedade e com o nosso medo. Saúde mental não é você estar o tempo todo feliz e despreocupado com tudo. Tipo, ai, nada me abala, sabe? Não é isso. Saúde mental é justamente você saber lidar com as suas emoções e se conhecer. É muito importante você conhecer o suficiente para saber quando você pode ficar ansioso, o que pode prejudicar a sua saúde mental. Então, por exemplo, para algumas pessoas, ver um filme sobre pandemia não faz diferença nenhuma. Mas tem gente que pode ficar muito ansioso vendo isso, pode ficar mal depois. Então a gente tem que saber se proteger nessas situações pra gente evitar ao máximo ficar mal. Bom, agora você já sabe o que é saúde mental e por que isso é importante. Eu sei que é chato as pessoas falarem o tempo todo sobre isso, mas é realmente legal você dar atenção e separar uns minutinhos para pensar sobre o assunto. Porque em momentos como esse, a gente se conhecer é a melhor forma de a gente evitar situações ruins e estressantes para o nosso cérebro.